Saudações, terráqueos! Marcelo aqui. Galera, conforme prometido, vamos continuar aqui com o nosso resumo de The Boys pra já deixar fazer aquele esquenta pra próxima temporada que já vem por aí. A próxima e última, a quinta e última. Mas antes de entrar no tema do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever se não está inscrito, ativar o sininho e compartilhar. Não custa nada, é totalmente gratuito e você já ajuda um montão no Subspacial. Então, pega o seu copinho, ajeita a sua pipoca e já deixa o seu like, tá bom? Porque olha, cabeças vão explodir dessa vez. E aqui a segunda temporada, ela vai continuar imediatamente após os acontecimentos da primeira. Lembrando que lá na primeira temporada, os The Boys, eles tentaram realmente derrubar a Vault, entregando o composto V ali pra si. No final, a Vault conseguiu contornar essa situação com um super terrorista, e quem acabou foragido depois foram os The Boys. Enquanto isso, o Butcher está desaparecido, porque lembra que também lá no final da primeira temporada, ele teve o confronto dele ali com o Homelander levou o Butcher pra outro local, então ele ainda segue desaparecido. E vamos lembrar também que lá no final da primeira temporada, a gente descobriu que Becca está viva. Becca, a esposa do Butcher, está vivendo numa das instalações secretas da Vault e ela tá criando o Ryan, que é filho dela e do Homelander. Eu tô passada, chocada. Como lá na primeira temporada a gente teve realmente a morte do Translúcido, ficou faltando uma pessoa no set. Então a nova heroína selecionada para estar no set é nada mais nada menos que Stormfront, ou Tempesta, se você tá assistindo a série em português. Logo de cara, ela já se mostra uma pessoa assim super conectada com as redes sociais, tá sempre fazendo live, sempre se conectando, e ela tá ganhando muita popularidade. Ela fala bastante coisa assim contra a Vault, ela não tem medo de falar contra a empresa. Então ela já se mostra uma personagem meio estranha, do tipo, que essa pessoa, o que essa Stormfront tá querendo afinal? Porque ao mesmo tempo que ela tem essas jogadas assim, até a Starlight tenta se aproximar dela, a gente descobre numa das primeiras ações dela que ela é uma pessoa de natureza violenta, além de tudo racista. Que nojo. Enquanto isso, a Starlight, ela tá funcionando ali como uma infiltrada e ela tá passando informações secretas para o Hugh e os The Boys. E é justamente com essa ajuda dela que acaba sendo exposto ao mundo que os heróis, eles não nascem, eles são criados. Porque a Starlight consegue divulgar ali na mídia essa questão da existência do composto V, que é justamente esse composto que faz com que as pessoas nasçam e se tornem supers depois. Isso causa um escândalo global e também já coloca em xeque a credibilidade da Vault. O Butcher volta, então os The Boys estão novamente complexos e reunidos, e eles continuam ali a investigação em relação ao composto V, porque eles descobrem alguns experimentos sendo feitos numa clínica, então eles partem para investigar. E é lá que eles dão de cara um novo herói que a gente não tinha visto até agora, que ele só tinha sido mencionado, que é justamente o Facho de Luz. Ou, se você tá assistindo legendado, Lamplighter. Nessa clínica eles encontram outras pessoas ali, adolescentes, já partindo para fase adulta, sendo utilizadas em experimentos com o composto V. Então é basicamente, eles estão presos lá e estão tentando fazer com que eles se tornem super poderosos. E quem tá coordenando tudo ali é justamente o Lamplighter. Mas ele não é o chefe, ele não é o idealizador disso, ele só está seguindo as ordens da Stormfront. A gente não entende muito bem porquê nesse primeiro momento, mas vai ficar claro depois. Ufa. Só que a Stormfront, vamos lembrar que ela tava crescendo muito em popularidade. Que é um cara muito ciumento com esse negócio de popularidade, o Homelander. O Homelander, até esse momento, ele tava só observando, só analisando. E ele começa a achar a Stormfront muito estranha. Muito estranha no sentido dela conseguir captar e se conectar com as pessoas, assim, nas mídias. E ela começa a ensinar pra ele os truques dela. Então ela mostra que enquanto a Vault tá trabalhando com um marketing gigantesco, ela tá pagando uma galera ali com um pastel e um caldo de cana pra ficar fazendo meme na internet, e assim ela vai ficar ganhando uma popularidade incrível. E aí ela e o Homelander começam a se aproximar e viram um casal, assim, muito esquisito. Muito, muito, muito esquisito. Tem umas cenas entre os dois, assim, até meio estranhas, grotescas. Coisa horrorosa! E juntamente com a investigação dessa clínica, os The Boys também partem pra investigar quem é realmente a Stormfront. Eles acabam descobrindo algumas coisas bem estranhas sobre o passado dela, que também são narradas por ela mesma para o Homelander. Então o que acontece é que a Stormfront, na verdade, ela é muito mais velha do que ela aparenta ser, ela lá dos anos 20, e ela basicamente foi a primeira super a ser criada. Ela era esposa do fundador da Vault, então ele foi e utilizou o soro nela, e ela é a primeira super a ser criada. Qual que é a grande questão? Ambos vieram de uma Alemanha nazista, então ambos tinham essa ideia de raça superior e etc, e era justamente isso que eles pensavam, e ela levou esses ideais até os dias atuais, e ela acredita que o Homelander é justamente a pessoa,
essa raça superior e ariana que vai liderar a humanidade para um caminho melhor. Então ela está criando um exército para estar junto do Homelander, justamente por isso que existe todos aqueles experimentos dentro da clínica. Eu tô sentindo cheiro de merda. E aqui a gente vai chegando num ponto que os conflitos vão aumentando bastante ali, quase pro meio caminho pro final da temporada. A Starlight ela é exposta dentro do Seven, então ocorre uma luta dela com o Black Noir, que é vencida, inclusive, com a Maeve auxiliando a Starlight. A gente descobre também que o Black Noir, ele tem alergia a amendoim, então a Maeve consegue vencer o Black Noir dessa forma. Com isso, a gente já percebe que a Maeve tá do lado da Starlight, ela está contra o Homelander e ela já começa as primeiras ações dela contra o Homelander, porque nessa temporada, numa entrevista, o Homelander, ele basicamente expõe a sexualidade da Maeve, né? Ela é homossexual e ela tinha uma namorada, só que ela tava escondida, porque ela tinha muito medo dos ciúmes do Homelander. Por medo do que poderia acontecer com ela e a namorada, ela começa a lutar contra o Homelander. E os boys, eles ficam cada vez mais próximos de conseguirem levar a Volta, derrubar a Volta, levar a Volta pra justiça. Então, uma audiência é organizada pra investigar a Volta. Porque aqui nesse ponto a gente tem uma personagem nova, que é a Victoria Newman. A Victoria Newman, ela é uma figura política que ali está ajudando os The Boys. Então, ela consegue organizar toda essa audiência pra realmente ter o julgamento da Volta. Primeiramente, quem ia depor contra a Volta era justamente o Facho de Luz, mas na tentativa de resgatar a Starlight quando ela havia sido capturada, o Facho de Luz junto com o Hugh entra na Torre do 7 e ele basicamente joga fogo nele mesmo. É isso. Ele entrou num estado ali de culpa, de loucura ali, porque anos e anos atrás, logo depois que a esposa do Butcher faleceu, quando os The Boys se uniram pela primeira vez, o Facho de Luz acabou assassinando os netos de uma agente da CIA, a Grace Mallory, que era justamente a líder dos The Boys naquela época. Com tudo isso, somado ao fato de que ele se sentiu um fracasso por não estar mais no set, fizeram com que ele desistisse de viver, basicamente. Que merda, hein? Então, sem testemunha, os The Boys, na verdade, o Butcher pressiona o cara que criou Pátria a depor contra a Volt. E ele consegue que esse cara vá lá, mas, no momento da audiência, as pessoas começam a ter as suas cabeças explodidas do nada. No, God, please, no! No! E aí o confronto final começa também. Por quê? Homelander começa a se aproximar muito do seu filho Ryan, então ele fica indo fazer visitinhas pra ele lá naquela instalação secreta da Volt. Num belo dia, com a Stormfront, ele vai e fala pro Ryan, conta todas as coisas que existem fora no mundo. O Ryan fica com muita raiva da Becca por ter escondido tudo isso dele e se revolta contra ela. É nesse momento que o Homelander vai, pega o Ryan e desaparece com ele, sai voando por aí. Então os The Boys armam todo um plano pra tentar resgatar o Ryan. Eles acabam contando com a ajuda da Starlight e depois a Maeve aparece também pra dar um suporte. E essa aqui traz uma cena muito legal, que é a cena justamente da Starlight, a Maeve e a Kimiko descendo o sarrafo na Stormfront. É uma cena muito boa, porque a Vol tentou a temporada inteira se aproveitar do fato de que os 7 tinham 3 mulheres. Tudo nessa temporada é sobre isso. Então, eles estão gravando um filme, eles vão fazer uma ceninha ali pra poder juntar as meninas e fazer ali o filme, tá? Beleza. Então, é tudo sobre isso. Então, nesse momento é muito legal também, vendo que são 3 mulheres descendo sarrafo na Stormfront. Empolgante. E durante o confronto, o Ryan acaba perdendo o controle dos poderes dele. Ele que realmente derrota a Stormfront, apesar das meninas também terem dado uma danificada nela, mas é ele finalmente quem derrota a Stormfront, só que ele acaba também ferindo gravemente a própria mãe, a Becca, e aí ela acaba morrendo também. Nisso chega o Homelander, pé da vida, prontinho pra levar o Ryan com ele, só que o Butcher tenta impedi-lo e a Maeve aparece e fala: se você fizer qualquer coisa contra eles, ou contra mim e a Helena, que era a namorada dela, eu vou divulgar esse vídeo na mídia. Ela tá com o celular na mão com o vídeo lá daquele acidente aéreo, lá da primeira temporada, que foi quando o Homelander não quis salvar ninguém, e fez toda uma cena em cima daquele acidente também. E assim, divulgar aquele vídeo era basicamente dizer pro Homelander: você vai perder os seus fãs. E ele não podia conviver com aquilo, não era concebível aquela ideia. Então ele recua, deixa o Ryan com o Butcher, e o Ryan é colocado sob a proteção do governo, bem longe do Homelander, e o Butcher, mesmo relutante, deixa ele ir, porque entende que é um caminho melhor. E ele prometeu pra Becca que ele cuidaria do menino, porque o Butcher sempre teve muita raiva dos Supers. Então desde o momento que ele encontra a Becca, ele consegue, no fim das contas, descobrir onde que fica essa instalação secreta. Ele vai atrás da Becca, ele fala pra ela fugir, só que ela percebe que ele não tem intenção de levar o Ryan. Então tudo isso faz com que a Becca, ali no leito de morte dela, ela fala pro Butcher: cara, o Ryan é bom, eu criei um menino bom, ele não é como Homelander, por favor, prometa que você vai cuidar dele. E a temporada acaba basicamente com a Volta exposta, mas sobrevivendo a todo esse escândalo.
a Stormfront é neutralizada, a Starlight permanece no set, porém como uma agente interna, e os The Boys deixam de ser caçados oficialmente, então eles deixam de ser fugitivos, e eles finalmente podem ter o espacinho deles ali onde eles podem trabalhar, e vai estar tudo ligado ali a uma nova partezinha que foi feita dentro do governo, justamente para fazer, digamos, esse controle dos supers, que é uma coisa que existe lá nos quadrinhos também, e eu achei bem legal, inclusive, o escritório que arrumaram para eles, porque também é muito semelhante ao escritório dos quadrinhos. Thank you! E a temporada termina também com uma revelação muito chocante, porque lembra que a gente tem várias explosões de cabeças, literalmente, nessa temporada. E aí, nesse momento, no final da temporada, a gente descobre que quem está explodindo as cabeças é ninguém mais, ninguém menos que Victoria Newman. Que era aquela figura política que todo mundo achava que estava do lado dos The Boys. Mas não, ela não está do lado dos The Boys. Na verdade, a gente não sabe do lado de quem ela está. Pra mim, a segunda temporada é uma temporada muito boa. A primeira já foi boa, a segunda vai numa escala crescente, assim, de coisa boa. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Tem cenas muito legais. Tem cenas, assim, que fazem um desenvolvimento ali psicológico e emocional dos personagens. Por exemplo, o Patry. O Patry, ele tem um momento ali que a multidão tá xingando ele e tudo, que ele se imagina metendo raio laser em todo mundo. E, assim, mostra o quanto ele tá perto de surtar, quanto ele tá perto de fazer uma cagada, sabe? Então, assim, a gente tá cada vez mais vendo um Pátria próximo de chegar numa estabilidade. E aqui nessa temporada tem uma cena que também eu achei fantástica. É a Stormfront falando contra os super terroristas, falando que os Estados Unidos precisa fazer alguma coisa, precisa agir, blá 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 blá. Todos os dias ela falando. E aí pega assim um pedacinho, uma cena super curtinha, de uma pessoa, um homem que escuta todos os dias a Stormfront falando, todos os dias ela falando. Até o ponto que ele começa a ficar meio paranoico com a questão de existirem super terroristas. Isso leva a uma atitude bem drástica dele, que é simplesmente chegar numa lojinha de conveniência onde ele comprava as coisinhas dele todos os dias e assassinar o atendente, porque ele achava que o atendente era um super terrorista. Ele simplesmente achou que ele tinha visto alguma coisa, algum detalhe no atendente, e ele vai. Então, assim, mostra como a Stormfront, ela está trazendo esse discurso de ódio muito forte pras pessoas, e que, assim, The Boys não tá muito longe da realidade, sabe? Então, o que a gente vai ter de The Boys diferente do que a gente tem na realidade é justamente a questão dos superpoderes, mas a questão de manipulação de mídia, a questão de figuras que fomentam discursos de ódio. Isso existe. É muito interessante você ver como eles abordam isso na segunda temporada. Parabéns! Então é isso por hoje, Terráqueo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever se não tá inscrito, ativar o sininho e compartilhar. Não custa nada e ajuda muito o Suco Espacial. Também deixe seu comentário aí. Você já assistiu todas as temporadas de The Boys? Qual é a sua temporada preferida e qual o seu personagem preferido também, que agora eu fiquei muito curiosa pra saber. E não se esqueça que estamos também nas redes sociais com @Suco Espacial e também temos outros vídeos por aqui, galera. Então dá uma olhadinha no conteúdo do canal. Por hoje é só e até a próxima.